que curte aí histologia, os histoloucos, gostaram dessa nova terminologia? Os amantes da histologia, os histoloucos, para mais um videozinho da resenha histológica. E eu estou aqui com os maiores nomes da histologia do CCO, meus amigos, professor Hélio. E aí, galera, sejam bem-vindos novamente a mais uma resenha histológica. Estamos loucos para ver a aula de hoje, ou não? Professor Stênio. E aí, galera, como é que tá essa firmeza aí, essa loucura toda aí por essa aula de histologia aí, mais uma aula para nós aí, para vocês também curtirem aí. Vamos junto nesse processo aí de crescimento histológico e conhecimento dentro da histologia. Falou, político! Massa! Lembrando sempre de dar, né, o like, deixar os comentários, principalmente aí expor suas dúvidas, que a gente está com a maior disposição para discutir com vocês esse assunto. Aula de hoje, tecido muscular. Quais os objetivos que os meus histoloucos, os garotinhos e garotinhas apaixonados por histologia, como nós três somos, precisam aprender na aula de hoje? Conhecer as características morfológicas das células musculares, estudar como que a estimulação do sistema nervoso nas células musculares ou fibras musculares e entender o processo de contração muscular das células musculares estriadas e lisas. E aí a nossa bibliografia sugerida, nós temos... Fala aí, professor Hélio. Eu sugiro, eu recomendo, eu imploro que vocês leiam Histologia, Texto e Atlas, do Rosa gente, Paulino. Só para deixar claro, a gente não ganha nada com isso não, viu? É de coração mesmo. É de amor. Eu já vou na contramão do professor Hélio. A minha recomendação é Histologia Básica, Junqueira e Carneiro. Para mim, é a Bíblia da histologia. E para vocês terem aí mais uma opção, eu sugiro o Tratado de Histologia do Gartner. Então, galerinha, vamos lá mergulhar no mundo da histologia com o tecido muscular. Começando com as características gerais e as funções. Como característica geral, eu pontuo com os meus colegas aqui que o tecido muscular representa células com capacidade de contração. E pergunto para vocês, o que vocês apontam para nós aí de funções desses tecidos com células de capacidade de contração? Começa aí, professor Hélio. Bom, professor Ralph, nós podemos falar que esse tecido, muito especializado na contração, a função dele é contração. Contração de quê? Por exemplo, músculos esqueléticos na sua perna, no seu braço, no seu corpo, de maneira geral. Contração de quê? Do pelo. O pelo é quando você arrupia. O pelo, aquilo é músculo liso. Quando você fala, movimenta essa sua língua, é contração. É músculo estriado esquelético. E, é claro, esse meu coração está batendo agora, é músculo estriado cardíaco. Então, é um tecido altamente especializado na contração e nós temos várias funções em relação à contração. Quer acrescentar, professor Stênio? Não, pode continuar. Eu só gostaria de fazer um destaque. Porque no nosso sistema como um todo, existem células que estão fora dessa capacidade de contração do músculo, mas também tem a capacidade de fazerem contrações, como as células, os mioblastos, por exemplo, né, que fazem capacidade de contração, mas também sintetizam. Então, existem outras células, além das células musculares, capazes de fazerem contração, que no caso da musculatura também, eles dão uma certa sustentação ao nosso corpo, né, professor? Boa! Eu posso fazer um destaque? Faça! O Bob Esponja está fazendo uma manobra de valsalva, ok? Relacionando, então, com a contração do sistema digestório, seria? Perfeito.
E aí o professor Sten lembrou legal desses outros exemplos de células que não são células musculares, mas que apresentam também capacidade de contração. E o que seria uma característica celular intrínseca destas células que as reúnem com essa propriedade de contração? Qualquer um aí me ajuda. Actina, miosina, são algumas proteínas, né, que fazem a contração. Então, são proteínas do citoesqueleto relacionadas com esses processos de mobilidade celular, né, de contração celular. Concorda, professor Hélio? Plenamente. Então, vamos seguir. E essa organização desses filamentos vai nos ajudar a entender a classificação do músculo. Vamos para essa parte, então. Vamos? Vamos lá. Bora lá. Bom, célula muscular também é comumente conhecida como fibra muscular, por uma característica que daqui a pouco a gente vai decifrar mais, de serem células alongadas. Então, elas também são conhecidas como fibras musculares. Então, galerinha, não se assuste se vira e mexe nós falarmos células musculares ou falarmos fibras musculares. Nesse sentido, célula e fibra muscular é a mesma coisa. Nós temos 3 tipos de músculos, caracterizados cada um por seu tipo de célula muscular. Nós temos o músculo esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso. Se você pensar na função de contração, todos 3 apresentam, mas a variação na sua intensidade, na sua velocidade e no seu estímulo. Professor Stênio, fala para mim aí mais um pouquinho mais sobre essas observações funcionais de cada um dos tipos dos músculos. Por exemplo, o músculo esquelético. Bom, esse músculo é o que mais a gente consegue observar no nosso corpo, não necessariamente vai estar em maior quantidade, mas o mais que a gente observa, porque a gente consegue movimentar ele e observar essa movimentação. Músculo da perna, por exemplo, a gente consegue correr, por quê? Porque existe essa musculatura. E a contração dessa musculatura, ela tem que ser vigorosa para a gente correr. Então, ou seja, ela tem que ser forte, tem que ser rápida, para que a nossa resposta seja de uma rapidez na sua velocidade durante a contração. Consequentemente, para a gente estar correndo, a gente está falando o quê? De que nós queremos correr. Então, essa contração ela é voluntária, né? Ela pode ser descontínua ou contínua, dependendo do nosso movimento. Então, é uma contração que a gente vai conseguir ter um domínio sobre ela. Podendo ser rápida, pode ser lenta, a gente consegue dominar ela, mas de uma forma geral, a gente fala que é uma contração rápida por conta dos estímulos que existem em cima das fibras musculares. Perfeito. No mesmo estilo, você vê que há uma certa semelhança entre o músculo esquelético e o cardíaco. Nós temos o músculo cardíaco com uma contração forte e rápida. Então, o músculo cardíaco, muito semelhante ao músculo estriado esquelético, também apresenta uma contração forte e rápida. No entanto, a gente chama a contração cardíaca de contínua, porque o nosso coração tem que ficar batendo o tempo inteiro. Já pensou se o coração para de bater? E outra coisa, professor Hélio, já pensou se a gente esquece? Esqueci, meu coração vai parar de bater. Então a contração tem que ser involuntária, não é não? Não, mas a natureza é tão perfeita que ela colocou essa contração involuntária. Porque se dependesse da gente, a gente sempre esquece. Sempre esquece. Mas a natureza não foi boba. A natureza não foi boba. Ela colocou ali um comando involuntário para que nós tenhamos uma contração contínua para a movimentação do sangue. Mas há, apesar dessa involuntariedade, estimulação capaz de acelerar ou retardar esse batimento. Não é não, professor? Ritmo cardíaco. Ritmo. Assistindo um jogo do Galão, o que acontece? Aí você tem uma taquicardia, né? Uma taquicardia, pelo amor de Deus. Nossa. No mesmo sentido, professor Hélio, me fala aí sobre o músculo liso, o que tem a ver? Bom, o músculo liso é aquele que, primeiro, ele é liso, ele não é estriado. É bem diferente né? dos então, outros pelo amor dois. de Deus,
Não existe músculo estriado liso. Me ajuda aí, hein, galera? Segunda coisa, é o músculo de contração lenta. E esse músculo, ele também tem contração involuntária. Então, se você acabou de comer alguma coisa agora, você pode ter certeza que você tem um conjunto de contração pelo seu trato digestório que você nem está notando. E você nem mandou o comando voluntário. Você tem um comando motor, né? Que está um comando motor autonômico comandando essas atividades musculares lisas no trato digestório, por exemplo. Aquela mesma sensação de estar assistindo o jogo do Galo e de repente correr para o banheiro? Tipo isso. Quando você menos espera. Pessoal, mas você não vai ter aquele controle de. Como é que é? Controle de val lá? Como é que é? Do Bob Esponja? Não, é outra coisa, professor. Manobra de valsalva é outra coisa. Depois eu te explico, pelo amor de Deus. Não, professor. Não complica. Assiste lá Sistema Digestório, galerinha, que a gente fala sobre o controle também, porque tem uma partezinha do nosso corpo que precisa ter um músculo estriado associado ao digestório, não é não, gente? Verdade. Lá na saída, para controlar a saída. É grande. O estrago é grande. Se não controlar a saída, fica difícil, né? Fica. Então, amigos, nós vamos dividir a aula primeiro falando sobre o músculo estriado, o músculo estriado esquelético, depois nós vamos seguir para o músculo cardíaco e depois vamos acabar a aula falando no liso, beleza? Então, vamos lá. Característica de músculo esquelético. Primeira coisa que caracteriza muito o músculo esquelético, aliás, né, galerinha, aonde que a gente encontra o músculo esquelético no nosso corpo? Sempre associado ao sistema de ossos, promovendo a nossa sustentação, a nossa locomoção, né? Só você aí fazer essa associação. São os músculos associados ao nosso esqueleto. Bom, esses músculos associados ao nosso esqueleto são caracterizados por ter sempre envoltórios de tecido conjuntivo, que os organizam em uma massa de células. No caso do tecido muscular, os envoltórios ganham nominhos especiais. Então, aqui eu tenho um tecido conjuntivo, não é não, professores? Chamado de quê, professor Hélio? Esse tecido conjuntivo que envolve todo o músculo recebe o nome de epimísio. Epimísio. Ele é rico em colágeno tipo 1, altamente vascularizado, altamente inervado. E ele permite que esse músculo se mantenha estruturado, né? Ele permite que esse músculo se mantenha organizado. Organizado. Sustentado também. Sustentado. E ele emite projeções separando grupos celulares. Essas projeções que separam os grupos celulares é conhecida como o quê, professor Stênio? Perimísio. Desculpa. Perimísio. E o grupo de células também pode ser chamado de feixe ou fascículo. Perfeito. Um endomísio. É um tecidozinho conjuntivo bem levezinho ao redor aqui das células musculares, não é isso, galera? Perfeito. Sim. Junto com esse endomísio é importante que vai passar perto das células musculares capilares para a nutrição dessas células. Então, o tecido muscular também é um tecido apoiado por vasos sanguíneos. Aí agora nós vamos ainda explorar mais essa organização das células. Primeiro mostrando a histologia. Esse, amiguinhos, é um corte transversal corado por HE. De cara, professor Hélio, sobre coloração, o que a gente pode chamar a atenção aqui das células musculares em relação aos tecidos adjacentes? O que nos chama bastante atenção é que o músculo, de maneira geral, ele é bem corado nas técnicas histológicas, com HE, a hematoxina e eosina. Por quê? Porque as suas células musculares, ou as fibras musculares, têm no seu citoplasma uma grande quantidade de proteína. E isso dá essa coloração róseo intensa do músculo ou das células musculares em observação. Massa! Nessa foto, professor Stênio, eu não consegui pegar o epimísio. Então, eu já vou direto aqui para essas separações dos grupos de células, formado pelo tecido conjuntivo denominado? Perimísio.
rico em fibras colágenas também, mas com uma tonalidade menor por conta das quantidades de proteínas, né? As fibras aí são menos densas, mas a gente pode observar aí com destaque são os vasos sanguíneos, né? E alguns desses também a gente consegue observar células adiposas, envolvendo todos os feixes de músculo. Perfeito. Massa. Aí agora aumentando o nosso zoom num corte transversal, galera. Vocês vão ficar muito atentos nessa aula, que nós vamos falar muito sobre corte transversal e corte longitudinal, viu? Num corte aumentado aqui transversal, nós vamos observar esse detalhe branquinho ao redor das células. Olha, esse é o endomísio. Reparem que as células musculares são sempre células muito próximas umas das outras, viu, gente? Só que ela tem matriz e o endomísio ao redor delas como um todo. São sempre células muito próximas umas das outras, combinado? Perfeito. Combinado. Pessoal, quando a gente pega uma picanha, por exemplo, a gente consegue ver isso, né? Muito bem observado. Isso aqui é um canal que fala também de culinária. De gastronomia. Isso aí. Agora, quando tem uma grande quantidade assim, como é que fica a picanha? Fica dura, né? Quando você tem mais fibra colágeno do que tecido, por exemplo, adiposo, como você lembrou, a carne fica dura. Fica aquele tecido chicletento na boca. Quando você tem associado às fibras musculares também tecido adiposo aqui no perimísio, como você lembrou, é o que a gente chama de carne marmorada. Já ouviram esse termo? Uhum. É uma carne que você vê as linhas de gordura passando perto ou entre as fibras musculares. Aí essa gordura no preparo da carne dissolve e isso ajuda a dar uma sensação de maciez no degustar do seu cardápio. Então, essa imagem aqui reforça a ideia do epimísio como tecido conjuntivo que envolve o músculo como um todo. O músculo é dividido em grupos de células chamados de fascículos ou feixes de células musculares. Está aqui o fascículo. Cada fascículo é envolto por perimísio, que é o tecido conjuntivo. E aí, dentro do fascículo, eu tenho várias fibras musculares. Uma única fibra muscular é envolta por endomísio. Agora nós vamos aprofundar ainda mais o nosso conhecimento, que a gente já falou lá no início da aula, que as células do músculo e células com capacidade de contração precisam ter grande quantidade de citoesqueleto e citoesqueleto envolvido com esse processo de contração. Em especial, a combinação actina e miosina. Acontece que aqui nas fibras musculares, a actina e a miosina estão numa estruturação especial e por isso são chamadas de miofilamentos. Não é isso, professores? Perfeito. Ah, tá, o filamento fino. Perfeito, filamento fino e filamento espesso. Aí a actina é o filamento fino e a miosina? Filamento espesso. Filamento espesso. Aí os detalhes de cada uma dessas proteínas, dessa formação do miofilamento aqui de actina ou de miosina, a gente vai ver mais adiante na aula. Massa? Perfeito. Essa é uma posição longitudinal. Então, acompanhando longitudinalmente a célula, esses miofilamentos se organizam em sarcômeros que formam cadeias sequenciais, e essas cadeias sequenciais são chamadas de miofibrilas. Então, a gente precisa muito entender como é a organização desses miofilamentos dentro desses sarcômeros, formando as miofibrilas, que se dispõem longitudinalmente na célula. A célula muscular estriada esquelética tem essa nomenclatura de estriada exatamente por conta das suas miofibrilas e sobreposição dessa estrutura chamada de sarcômero. Vai causar uma sensação visual de, ora, uma região escura, ora uma região clara, ora uma região escura, ora uma região clara, dando então uma ideia de estrias. Além das miofibrilas ocupando grande parte do citoplasma dessas células,
Quais outras características morfológicas nós podemos destacar aí da célula muscular estriada esquelética, amigos? Pode ser vocês terem. Grande quantidade de retículo endoplasmático, né? Liso. Qual tipo? Liso. Grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Em especial nas células musculares, esse retículo endoplasmático liso recebe o apelido de retículo sarcoplasmático. Aqui é importante a gente determinar essa denominação, né, de sarco. Sarco, na verdade, a gente vai ver que está relacionado com a contração, né? Então, por isso, sarcômero, retículo sarcoplasmático, membrana, né? Sarcolema. Sarcolema. Então, assim, então, a gente tem a relação dos sarcos, né? E importante também dizer que o sarcômero é uma unidade funcional da contração, né? Exato. Nós vamos destrinchar esse camaradinha daqui a pouco, professor. Justamente. Estou dando spoiler, não, só... Não. Ninguém falou nada. Professor, em relação às organelas também, destacar que é grande quantidade de mitocôndrias, né? Mitocôndria aqui, ó. Isso, na musculatura estriada. Exato. E uma coisa interessante também de se falar aí são esses túbulos aí, né? Túbulos que a gente fala. Pois ué. Esses tais túbulos T's. O que eles são? Como é que é a formação deles, professor? São túbulos transversos, né? Que se a gente conseguir observar aí no desenho, a gente vê que há um retículo sarcoplasmático e entre eles, entre os retículos, há o túbulo transverso. Então, nesse caso de musculatura estriada, né, a gente vai perceber que existe ou uma tríade ou uma bíade. Daqui a pouco a gente fala sobre a bíade e a tríade, correto, professor? Massa. Não acho ruim você falar agora também, não. Se quiser falar. No caso do músculo estriado esquelético, o que nós vamos ter? Tríades ou díades? Tríades. Que é justamente isso aí. É a união do retículo com os túbulos transversos. Então, o túbulo transverso associado sempre a duas porções de retículo endoplasmático, certo, liso? Certo. Professor Hélio, eu sei que você está doido para falar que essa montoeira de coisa aqui no citoplasma dessa célula joga quem para a periferia dela? O núcleo, irmão! Faltou falar o núcleo, irmão! Ai, o núcleo dessa célula é na periferia, certo? É os núcleos. Aí tem um truque. Conta para mim esse truque. Então é os núcleos? Os núcleos. Nós temos... me explica melhor. A célula muscular estriada esquelética é uma fibra longa, com formato cilíndrico. E essa grande quantidade de miofibrilas, elas empurram o núcleo para a periferia da célula. Daí, a literatura relata que as células musculares estriadas esqueléticas são células multinucleadas. Ok, professor? Ok, professor. E aí, eu posso fazer um destaque? Não, antes do seu destaque, eu quero uma pergunta. Não, deixa pode? Posso fazer uma pergunta antes? Pode. Existe uma explicação para essa célula ser multinucleada, pensando na origem dela, professor? Existe. Na verdade, na origem, as células eram mononucleadas, chamadas de mioblastos. Os mioblastos, com o desenvolvimento do músculo, eles foram se fundindo, formando um sincício. E esse sincício deu origem à célula muscular estriada esquelética. E é muito legal que, além dessa explicação de origem dela ser multinucleada, ela é uma célula muito funcional, né? Uma célula muito ativa. Então, sendo muito longa e muito ativa, era necessário, então, vários centros de organização. E o núcleo, a gente sabe que é o centro de organização de uma célula, né? Perfeito. Qual que era o seu destaque, querido, que eu te interrompi? É que eu queria falar a função do retículo sarcoplasmático. Que o professor Stênio não falou. Foi bom ter te interrompido. Ele não falou. Não, mas é porque é daqui a pouco. Então tá. Não, eu só ia falar que era armazenado. Não tô dando spoiler. Não estou dando spoiler.
Parabéns, Estênio! Um dia após o outro, beleza? Um dia após o outro. Então, galerinha, reforçando características da célula estriada esquelética, esquematicamente aqui para vocês lembrarem. Então, é uma célula rica em miofibrilas. Cada miofibrila é formado por uma cadeia de sarcômeros. Esses sarcômeros se sobrepõem, formando um aspecto de estriação. Como organelas, nós temos destaque aqui o retículo endoplasmático liso, essa invaginação da membrana plasmática é chamada de túbulo T, a associação entre o retículo e o túbulo T, que no caso das células musculares estriadas esqueléticas, formam tríades. Os núcleos desse tipo de célula são periféricos e é uma célula multinucleada, porque ela é longa e cilíndrica. Bola para frente? Bora! Então aqui reforça a nossa ideia, ó. Músculo estriado é aquele que movimenta aqui, músculo esquelético, desculpa, é aquele que movimenta os nossos esqueletos. Ele tem um envoltório de epimísio, perimísio, endomísio. Dentro dele nós temos miofibrilas e os núcleos periféricos. São células sempre muito longas, cilíndricas e pela sobreposição dos sarcômeros nas miofibrilas com aspecto estriado. Aspecto esse que é facilmente visto, facilmente não, tem que treinar. Histologia tem que treinar. Para nós é fácil, que a gente é histolouco há muitos anos, né? É. Aqui num corte longitudinal você consegue ver essas linhas ao longo da célula, concordam, professores? Concordo. Sim. E aí dá essa ideia de estria. Tem alguma dica? Vocês podem complementar com alguma dica aí, alguma coisa, ou é isso mesmo? Você fala sobre as estriações? Sobre ver, como ver essa estriação. As estriações você consegue ver só no plano longitudinal. Transversal você vai procurar até amanhã, você não vai achar. Então, só o corte longitudinal que você consegue ver estriações. Perfeito. E para você matar o diagnóstico, observe que os núcleos estão na periferia da célula. E aí o melhor corte para ver, núcleo na periferia? Transversal. Aí é o transversal. Então, cada corte com sua utilidade, certo? Certo. Então, confirmando células multinucleadas com núcleos periféricos. Galerinha, um detalhezinho, mas talvez mais importante para fisiologia do que para histologia, mas que vale a pena a gente ressaltar. O que vocês podem falar para mim dessa molécula, a tal da mioglobina, e dessa denominação entre fibra ou célula muscular vermelha, intermediária ou branca? Professor Hélio. Bom, a mioglobina é uma proteína que a sua grande quantidade está relacionada com a função, a sua quantidade está relacionada com a função fisiológica da célula muscular estriada esquelética. Aí eu vou pegar essa imagem aqui de histologia na microscopia de luz e vou em direção à microscopia eletrônica. Pessoal, quando eu saio daqui para cá, eu consigo resolver muito mais detalhes, porque eu mudei de tipo de microscopia. Aqui eu tinha uma resolução, aqui eu tenho outra, aqui eu aumentei muito. Então pense no seguinte, eu peguei um pedacinho do citoplasma dessa célula e olhei no microscópio eletrônico de transmissão. Então aqui eu consigo observar as miofibrilas em mais detalhes e os componentes celulares também em melhor resolução. As miofibrilas são sequências de sarcômeros e cada sarcômero é um conjunto organizado de actina e miosina. E aí a gente começa a dar nome às estruturas dos sarcômeros. A gente vai delimitar um sarcômero a partir de uma linha de proteínas de ancoragem chamada de linha Z até outra linha Z. Conseguiram ver a linha? Sim. Me ajuda aí, professores. Fingem que vocês são os alunos. Conseguiram ver a linha? Sim. Obrigado, alunos. Dessa linha até a outra linha, nós temos um sarcômero. E esse sarcômero, ele vai ser formado por filamentos finos de actina, que se prendem diretamente à linha Z, representado aqui, e por filamentos espessos de miosina, que se prendem a uma outra linha que não fica bem evidenciada, chamada de linha M. Perfeito. Então eu vou ter sempre linha Z,
filamentos de actina ou filamentos finos presos a ela. Linha M, filamentos espessos ou de miosina presos à linha M. Perfeito. Nas regiões onde só tem linha, só filamento fino, só tem a região onde que está a actina, eu chamo de quê, galerinha? Banda I. Banda I. Nessa região onde há sobreposição de filamentos finos e espessos, eu chamo de banda A. E nessa região onde está aqui só os filamentos espessos de miosina, banda H. H. Professores, eu juro que eu não sei o nome, porque em alemão, você sabe o que significa linha Z? Sir. E linha A, vocês lembram? A banda A? Anisotrópica. E a banda I? Isotrópica. Massa. Poxa, hein? Coincidindo aqui. Uhul! Coincidindo aqui com a linha Z, passam os túbulos T. E aqui eu consigo ver, então, a associação do túbulo T com dois retículos endoplasmáticos. Retículos endoplasmáticos lisos, um do lado do outro, formando em conjunto o que a gente chama de tríade. Perfeito. Tá lindo. Professor Hélio, agora manda ver para mim. Por que então essa tríade ela é importante? Qual que é a função do retículo endoplasmático liso para células musculares? O retículo sarcoplasmático ou retículo endoplasmático liso, ele armazena cálcio. Ele armazena cálcio. Então quer dizer que o cálcio vai ter alguma importância para o processo de contração, professor? Sim. E quer dizer que esse tal desse túbulo T tem uma razão mesmo para estar passando por aqui? Tem. Oxe. Seria por quê? Por quê? Porque o túbulo T, ele vai estimular o retículo sarcoplasmático a liberar cálcio, a abrir canais de cálcio. Nossa. Então isso daqui vai ser uma conexão com a explicação que a gente vai dar sobre o estímulo nervoso. Certo? Perfeito. Massa. Podemos continuar, amigos? Ou mais alguma observação aí? Tá lindo. Não. Bora lá. Vamos lá. Aqui, nós vamos começar a destrinchar um pouco mais dos sarcômeros. Esquematicamente, de novo, mostrando aqui a linha Z, os filamentos finos presos a ela, formando a banda I, a região de sobreposição dos filamentos finos e espessos, formando a banda A linha M, por onde se prendem os filamentos espessos de miosina. Perfeito. Reparem que na microscopia eletrônica, se eu fizer cortes, isso aqui é um corte longitudinal, mas se eu fizer cortes transversais em cada uma dessas posições, eu tenho um arranjo próprio desses miofilamentos. Se eu cortar transversalmente e observar pelo microscópio de transmissão, eu vou ver que eu tenho um arranjo hexagonal de filamentos finos de actina, que vão coincidir ao redor dos filamentos espessos de miosina, que eu observo essa coincidência num corte transversal exatamente da banda A. Beleza, galerinha? Beleza. Bem estrutural, né? Muito. O negócio funciona muito, muito bem. E isso tem a ver com o tipo de contração. No início da aula, a gente falou que a contração dos músculos estriados, tanto esquelético quanto cardíaco, a gente vai ver que o cardíaco funciona da mesma maneira, ela é forte e ela é rápida. E essa força e essa rapidez tem exatamente a ver com a organização perfeita da actina e a miosina, formando os sarcômeros. Perfeito. De acordo, galera? De acordo. Pode seguir ou tem mais alguma observação aí? Não, Pode seguir. muito bem. Pode seguir. Chegamos então agora, professor Hélio, destrinchando mais o que seriam os miofilamentos finos e o que seriam os miofilamentos espessos. Você me ajuda? Perfeito. Ajudo. Bom, quando Que a gente fala de filamentos finos, a composição química ela é bem diversa. Então, quando se fala em filamentos finos, lembre-se que basicamente temos 3 componentes proteicos aí.
O primeiro é a troponina. Aponta aí para nós, professor. A troponina. O segundo é a actina F. E o terceiro é a tropomiosina. Assim, a troponina ela é formada por uma cadeia, três cadeias globulares. Então, você tem 3 proteínas globulares. Troponina I, troponina C e troponina T. A troponina T se liga à tropomiosina. A troponina C, ela é o sítio de ligação ao cálcio. Olha o cálcio aí! E a troponina I esconde o sítio de ligação da miosina com a actina. Posso continuar? A tropomiosina ela é formada por 2 cadeias fibrosas longas em hélice. E a actina é formada por 2 cadeias de actina G globulares. Eu falo até que essas 2 cadeias, se você separá-las uma da outra, cada cadeia vai se assemelhar a um colar de pérolas. Então o nosso Paulo Freire ficaria chateado da gente dar esse exemplo. O Paulo Freire não gostaria. Fica melhor, então, com um colar de sementes. Um colar de sementes redondas. Do pau-brasil. Perfeito. Bem brasileiro. Tá? Então, essas 2 cadeias de bolinhas, elas se entrelaçam em alfa-hélice, formando o filamento de actina. Então, na verdade, o filamento fino ele é complexo. Ele não é tão assim, só filamento fino. Então, a gente tem que pensar desses 3 componentes, cada um com a sua importância. Já os filamentos espessos eu deixo para o professor Stênio. Bora, professor Stênio, vamos junto? Vamos lá. Começa aí. Filamentos espessos. A gente vê 2 cadeias aí, né? A gente vê 2 cadeias ele vai ser formado, então, por miosina do tipo 2. Ele vai ser um agregado desses filamentos de miosina 2. E cada miosina 2 ela é formada por uma região de cauda e uma região de cabeça, associado entre elas as regiões chamadas de cadeias leves. Então, essa região da cabeça da miosina, ela tem um sítio de ligação que tem super afinidade, está super dando match com o filamento fino. Crush. Só que a troponina aí esconde esse sítio de ligação. Concorda, professores? Plenamente. Concordo. Ela é sapeca, ela esconde, ela não deixa ligar. Não deixa. Associado ainda à cadeia leve, a cabeça da miosina, nós temos uma região com uma molécula de ATP e ADP, transita entre os 2 tipos de adenosina fosfatada, que pode ser a tri ou a di. O que acontece quando uma e outra está presente vai ter a ver com o processo de contração, e daqui a pouco a gente fala sobre ele. Perfeito. Então a miosina se entrelaça, formam fileiras de várias miosinas se entrelaçando, por isso eu tenho um filamento espesso. Concorda, professor Stênio? Mais alguma coisa? Concordo. Não, é isso mesmo. Os filamentos de miosina aí formando o filamento espesso. Beleza. Tem outros vários tipos de miosina, né, professor Hélio? Mas aqui a gente usa a miosina 2, né? Tem miosina 1 também, né? Que é aquela de trato de vesículas, né? Nossa. E lembrar, professor, só um destaque. Fala. Que a miosina... É o destaque que merece destaque. A miosina, ela é uma proteína motora dependente de um substrato e de ATP. O seu substrato se chama actina e a sua fonte energética é o ATP. Então, é uma proteína motora. Que sapeca, hein? Nossa. Vamos para falar da contração, então, professor? Vamos lá. Pode ir, bonito. Gostei. Seguinte, galera. Então, para o processo de contração e de relaxamento muscular, o que a gente vai precisar? Olha só. Primeiro, nós vamos precisar de cálcio disponível no citoplasma. Aí, meu irmão, você tem que lembrar, o cálcio estava livre no citoplasma ou o professor Hélio já te falou onde que esse cálcio estava? Onde que esse cálcio estava, professor Hélio? No retículo sarcoplasmático. E ó, galera, o retículo sarcoplasmático só liberou esse cálcio porque houve uma onda de despolarização que se iniciou lá na membrana da célula, e aí vai ter a ver com o estímulo nervoso, daqui a pouco a gente fala, e essa onda de despolarização percorreu os túbulos T
e estimulou a abertura de canal voltagem independente de cálcio nos retículos sarcoplasmáticos, sinônimo de retículo endoplasmático liso. Aí os retículos endoplasmáticos lisos liberaram o cálcio que foram para o citoplasma. Encontrar quem no citoplasma? As miofibrilas, que são formadas de sarcômeros, que são formados por filamentos finos e espessos. Estão indo bem? Muito bem. Sim, sim. E essa... O cálcio... Vai falar. Pode falar. Não, aqui, galera, nós vamos seguir um fluxograma enquanto você tem um GIF animado aqui do lado, beleza? Vou seguir o fluxograma, depois eu abuso um pouquinho aqui do GIF. O cálcio vai interagir com a troponina C, que o professor Hélio já explicou para você. A troponina C vai mudar de conformação, mudando de conformação a tropomiosina, expondo o sítio de ligação actina e miosina. Pasmem! Aí, com esse sítio de ligação exposto, a miosina que estava lá doida para encostar na quitina, vai lá e encosta a cabeça dela aqui no sítio de ligação. O professor Hélio já falou, ela é uma proteína motora, né, professor? Perfeito. E que curte quem? Actina. Pois é, ligou ali. No que ligou, um ADP o ATP foi liberado, gerando uma força, que dá um golpe de força. E eu faço com que haja um deslizamento, e aí o GIF vai ser bom para a gente ver. Eu faço um deslizamento do filamento fino em cima do filamento espesso. Perfeito. Então, meus amigos, o processo de contração tem a ver com deslizamento de miofilamentos. Perfeito. E aí, vem aqui, ó. Gastei o ATP, dei o golpe de força, o filamento andou. Gastei o ATP, dei o golpe de força, o filamento andou. Então, meus amigos, eu preciso sempre de uma nova molécula de ATP para ter continuidade no processo de contração. Por quê? Sem a molécula de ATP, a actina e a miosina não se separam. Não. Tem uma situação bem CSI. Conhece CSI, galera? CSI, conheço. Pois é. Qual que é essa situação do CSI? Aquele série de investigação policial nos Estados Unidos. Qual que é? Se o camaradinha vê um defunto e esse defunto tá duro, ele associa com isso. Me ajuda aí, professor Hélio. Rigor mortis. Rigor mortis. Quando cessa o fornecimento imediato de ATP, mas aquele defunto morreu, talvez se contraindo por alguma dor, se contraindo por alguma situação de alerta, se contraindo, ele fica, então, totalmente contraído. Eu só tenho a continuidade do processo de soltagem da actina e da miosina se houver ATP. Aí eu cheguei aqui nas fontes de ATP, e aí junta com aquele comentário do professor Stênio, lá das dietas, né? Da dieta, né, professor Stênio? Isso. Da respiração, me fala mais um pouquinho aí, o que você sabe? Ó, aqui a gente precisa de energia, né? Então, o que a gente precisa para obter energia? Alimentação. Então, uma alimentação rica em energia vai favorecer o processo de contração. Perfeito. Agora, dependendo do tipo de energia e do tipo de gasto energético, a gente tem aqueles tipos de fibras lá mais desenvolvidas ou não. Então, um indivíduo que vai fazer, por exemplo, atividade 100 metros rasos, ele precisa de uma energia que seja obtida rapidamente, para que a fibra muscular consiga trabalhar. Então, que tipo de energia que vai ser usada rapidamente? Carboidrato. Não, a mais rápida, professor. Só aí para lembrar a galerinha que curte uma maromba, a mais rápida é a fosfocreatina. Ah, é? Então, a mais rápida é a fosfocreatina e a galera se entope de whey protein. Você já compra direto um pote de creatina. Por quê? Porque a fonte mais rápida é a fosfocreatina, só que ela dura pouquíssimo. Aí você gastando a sua fosfocreatina, você parte para os carboidratos. Aí você vai gastar glicogênio, glicose, muitas vezes vai gastar
esse glicogênio e essa glicose no mecanismo de anaeróbico, e aí vai gerar ácido láctico. A última ideia de fonte de energia é chamar lá no tecido adiposo, faz link aí com a nossa aula de tecido adiposo. Vai usar lá os triglicerídeos armazenados lá nas células adiposas, quebrar eles em ácido graxo e glicerol, e aí vai usar isso como fonte de energia. A última fonte de energia é a gordura. Que legal. Eu sou do tempo antigo ainda, professor. Eu comia rapadura para fazer o segmento raro, entendeu? Sério? Mas... Esse negócio de whey protein aí não é do meu tempo, não. Aí a galerinha evoluiu, né, na direção de tentar entender mais a fisiologia do esporte. Que legal. Outra coisa muito louca, né, galera? Tipo cãibra. Por que a pessoa tem cãibra? Cãibra é uma contração involuntária. Cãibra? É uma contração involuntária. Não, a cãibra, você tem uma contração involuntária, ela fica persistente. Vocês nunca te sentiram no momento assim, seus dedinhos do pé fazer assim, não? Nossa, dói demais. Dói demais. Mas o que você faz para passar? Você faz um alongamento, você faz uma massagem. Com isso, você está estimulando a vascularização, você está estimulando nova irrigação naquela região. Cãibra pode ser por falta de ATP, cãibra pode ser por uma baixa circulação, cãibra pode ser por uma baixa... A baixa circulação tem a ver com um problema vascular. Beleza? Baixa. Esforço muscular muito grande. Com esforço muscular, e aí tem a ver com a falta de energia. Então, a falta de energia leva à falta de ATP, e se não tiver ATP, não solta, e aí você fica contraído, fica duro. Morrendo de dor. Morrendo de dor. Seguindo a ideia, finge que a gente tem ATP à vontade, né? Que a gente come a rapadura lá do professor Stênio, tem ATP à vontade. Como que cessaria, então, o processo de contração, já que eu tenho ATP à vontade, professor Hélio? Quando você recruta o cálcio novamente para os retículos sarcoplasmáticos, veio uma bomba ativa chamada de cálcio ATPase. Você sabe que eu já li também de uma moléculazinha que pode fazer esse carreamento chamado de sequestrina, de cálcio-sequestrina. Legal. Mas a ideia, olha só, que você gasta até ATP para você guardar, o cálcio para dentro do retículo. Perfeito. E aí, esse cálcio volta para dentro do retículo uma vez que cessa o estímulo nervoso, concorda? Perfeito. Cessando, então... uma pergunta. Faça. Beleza. Bom, então cessa o estímulo nervoso, cessa a despolarização pelo tubo T, o cálcio volta para dentro do retículo sarcoplasmático, a troponina volta a esconder o sítio de ligação e assim interrompe o processo de contração das células estriadas. Perfeito. Então, galera, preste atenção, você tem dois grandes moduladores do processo de contração e relaxamento. Cálcio e ATP. Fechado? Fechado. Bola para frente? Bola para frente. Aí, Stênio, placa motora, que é uma sinapse química que junta aí o estímulo nervoso ao muscular. O que acontece aqui, galera? A gente já vai fazer também a nossa aula de tecido nervoso, não vai demorar. A gente vai ter a terminação de neurônios, chamados de neurônios motores, associado ou intimamente conectado com células musculares. Geralmente, nessas terminações desses neurônios motores, nós temos ramificações. Cada um desses pontos de ligação a gente chama de placa motora ou junções neuromusculares. Aqui é uma esquematização dessa estrutura. Aqui é uma foto ilustrativa e uma microscopia de transmissão, eletrônica de transmissão, mostrando, de um lado, a célula nervosa com as suas vesículas contendo neurotransmissores e a célula muscular com as suas miofibrilas. Bom, como é que funciona esse lance, então, da interação entre os neurotransmissores e a célula muscular? O neurotransmissor geralmente envolvido nesse processo de estimulação das células musculares é a acetilcolina. A acetilcolina é produzida lá no núcleo, lá na região do
corpo celular do neurônio, transportado até essas junções, chamadas de placa motora. Chegando aqui, com o estímulo por despolarização das membranas nervosas, da célula nervosa, essa acetilcolina é liberada no espaço entre a célula muscular e a célula nervosa. Esse espaço é chamado de fenda sináptica. Na fenda sináptica, esses neurotransmissores, acetilcolina, encontram receptores nas células musculares, fazendo então a ativação do processo de despolarização da célula. Beleza, galera? Beleza. Perfeito. Aqui mais uma vez essa esquematização. Então aqui o axônio de uma célula nervosa motora, conduzindo para cá várias vesículas contendo neurotransmissores, que serão jogados aqui na fenda sináptica, estimulando a membrana da célula muscular a se despolarizar. Essa despolarização é conduzida pelo túbulo T para o interior da célula, estimulando então a abertura dos canais de cálcio. Mas voltando aqui à questão do estênio. Uma vez que a acetilcolina é liberada na fenda sináptica, ela vai estimular a célula muscular, a célula seguinte. Mas como é que essa acetilcolina sai daí? Ela fica aí para sempre? Ela é reabsorvida? O que acontece? Pode ter algum tóxico que possa interferir nesse processo? Diga aí, professores. Professor Stênio, como é que funciona isso? Os inseticidas, né? Vão estar atuando aí, fazendo então com que essa abertura desses canais aí ficam constantemente abertos. Uhum. E aí a passagem desses neurotransmissores estimulando principalmente a liberação de cálcio, para que ocorra todo o processo de contração. Uma contração contínua também é chamada de tetania, não é isso? Justamente. Então o cálcio aí fica em constante liberação, disponibilidade, né? Para que haja todo o processo de contração. Interessante também observar que o ATP aí, então, também vai estar constantemente sendo liberado, né? Sendo utilizado. Consumido, né? É. E tem inseticida. Uma hora ele vai parar de ser consumido e o músculo vai endurecer. Justamente. E tem inseticida que também atua na acetilcolinesterase, né? Explica Sim, mais, professor Hélio. Não é isso, professor Stênio? Isso, que é a enzima que faz com que isso aconteça, né? Essa liberação da acetilcolina aí. A acetilcolinesterase degrada a acetilcolina ali na fenda sináptica, né? É. Justamente. E aí, se algum inseticida bloqueia a ação da acetilcolinesterase, a acetilcolina se acumula ali na fenda sináptica. E aí vira um cálculo. Professor Hélio, também há um exemplo também da toxina botulínica, mas aí ela tem uma outra via, né, de interrupção desse processo de estimulação, né? Pois é, eu tenho reparado que um colega nosso está usando muito isso. Diminuiu os pés de galinha dele. Ele está tão jovial. Eu não vou falar quem é. Fofocas à parte, professor. Fofocas à parte. Aqui também temos fofoca, Como aqui é que funcionaria, então, a toxina botulínica nesse processo? A toxina botulínica, ela atua impedindo a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Ela atua no grupo SNER, o complexo SNER e o SNAP25. Aí você faz com que a acetilcolina não seja liberada, consequentemente, ela não vai ligar os receptores no sarcolema da célula muscular estriada esquelética, consequentemente, você não tem contração muscular. Daí os pés de galinha diminuem. Professor, perfeito. Professor, e se aplicar muito essa toxina aí, o que acontece? Já ficou preocupado, já está se entregando, já ficou preocupado. Procure um médico. É fácil pegar. Pessoal, você tá falando de mim que eu tô usando isso? Não. Eu não falei nada. Tá pensando que era de outro. Você se mantém essa aparência jovial? Como será, meu Deus do céu, esse jovem? Eu usando formol. Pode. Mete bronca. Tem mais algum exemplo, alguma coisa que vocês queiram destacar aí? Tem uma situação triste, né, professor? A miastenia graves também, né? Muito triste, né? É uma doença autoimune, né? Que tem a ver com os receptores de acetilcolina também.
causa uma fraqueza muscular, né? É progressiva, porque o indivíduo cria anticorpos contra esses receptores de acetilcolina. Consequentemente, a acetilcolina é liberada, mas ela não tem onde ligar na célula muscular lisa. Aí você tem uma fraqueza muscular progressiva. É uma doença muito triste. Beleza, ótima observação aí. Mais uma exemplificação dessa interação, então, entre o sistema nervoso e o muscular. Bora? Bora. Aqui fica um pouco mais tranquilo, porque a parte de contração vai ser a mesma do estriado esquelético. Contrai do mesmo jeito. Então, vamos nos preocupar aqui com as diferenças morfológicas para você conseguir identificar o músculo cardíaco, o músculo estriado cardíaco. Se ele é estriado, já nota-se que ele tem que ter estrias. Muito bem. Só que aparece uma primeira diferença. As células são menores, não são, professores? São. E, portanto, elas têm necessidade um pouco, né, menos núcleo. Então, ela vai apresentar um núcleo, ou no máximo dois, centralizados. Por que já há essa diferença entre o núcleo periférico da estriada esquelética e o central da cardíaca? Alguém? Professor Hélio. Ô, professor, eu nunca pensei nessa diferença. Na verdade, eu acho que deve ser devido à origem embriológica. Eu não saberia. Você pode me falar? Eu já vou para o lado do tamanho da célula também, né? Essa é uma célula que tem menos miofibrilas do que a estriada esquelética, que ela é cilíndrica e maior. Essa é uma célula um pouco menor, com menos miofibrilas, empurrando, então, o núcleo com menos força para a sua periferia. Para o centro. Uma outra coisa interessante... Oi? Deixando ele no centro. Deixando ele no centro. Uma outra coisa sobre isso, galera, olha só. Quando o camaradinha vai lá para a academia fazer exercício de hipertrofia, ele quer aumentar o volume das células, fazendo que tenha mais actina e miosina em cada uma das suas células musculares, estimulando. Proliferação de célula muscular é muito baixa. Proliferação de célula cardíaca, né, professor Hélio? Mais baixa ainda. É mais baixa ainda. O Ross fala do que? 0,1? 0,1? Ele calculou isso? 0,1? Nossa. É isso mesmo? 0,1% que ele fala? 0,1%. Quer dizer, não prolifera. Não existe. Mas você também pode ter hipertrofia cardíaca, não é? Basta que suas células estriadas cardíacas se exercitem muito. E elas também vão aumentar de volume, só que aí o problema é que você diminui a câmara cardíaca. Fechado? Fechado. Qual que é o cartão de visitas, a identidade, o CPF das células musculares cardíacas, professor Hélio? Os famosos, os inigualáveis discos intercalares. Descreve para mim o disco intercalar. Como é que é? O que é esse disco intercalar? O disco intercalar, na verdade, formado basicamente pela junção entre as células cardíacas. As células cardíacas, elas têm um formato, chama bifurcado, né, professor Ralph? Elas são bifurcadas. Podem fazer bifurcações. Isso, elas são bifurcadas. E cada bifurcação dessa, ou cada contexto, tem um disco intercalar. E os discos intercalares, também chamados de estrias escalariformes, quando você olha na microscopia de luz, ele tem um aspecto de escadinha, de degraus. Então, talvez esse nome também, discos, estrias escalariformes, escaladas, né, escalariformes. O que, na verdade, tem nesses discos intercalares são desmossomos, junções de adesão e mais junções do tipo gap. Então é isso que... Desmossomo e adesão estariam relacionados a qual vantagem? Qual ganho de vantagem aí? A vantagem de manter essas células bem aderidas umas às outras, e a contração vai se tornar uma concentração homogênea, uniforme. Massa. E os gap, as junções de comunicação? As junções de comunicação, elas servem para mandar informação de contração para as células vizinhas. Por exemplo, a contração começa num grande grupo de células, depois vai se espalhando pelo miocárdio, por essas células cardíacas. Aqui, galerinha, uma foto muito bacana de histologia, coloração por HE, mostrando vários desses discos intercalares. Perceba, a célula está num corte longitudinal,
você precisa estar no corte longitudinal, você vai observar as estriações, e aí, de repente, uma estriação um pouco mais forte. Olha aqui, um risquinho um pouco mais forte. Esses são os famosos discos intercalares, formando a escadinha que o professor Hélio comentou. Professor Ralph, Fala comigo. por que que a maior reclamação dos nossos queridos alunos, que eu os amo demais, é sobre as dificuldades de se encontrar estrias nas células cardíacas? Explique para nós isso aí. Tem a ver com a mesma explicação que eu dei sobre a posição do núcleo. Você tem mais dificuldade de ver estria porque você tem menos miofibrilas do que comparado à célula muscular estriada esquelética. Perfeito. Se você tem menos miofibrilas, é mais difícil ver, então, as sobreposições dos sarcômeros que causam esse efeito de estrias. Mas histologia é treino, galera. Se você treinar, você vê. Não adianta. Se eu ver o negócio pela primeira vez e nunca mais olhar de novo, eu esqueço, eu não me habituo. Eu não crio na minha cabeça uma imagem de busca. E aí você vai ter muita dificuldade mesmo. Bola para frente? Queria só fazer um destaque aí, complementar tudo isso aí que vocês falaram, que em relação à célula, o tamanho da célula, né? Na musculatura estriada esquelética, a gente tem fibras de vários tamanhos também. No coração, a gente vai ter praticamente as fibras quase que do mesmo tamanho. Né? Porque o coração é um órgão que tem um tamanho específico. Já a musculatura estriada esquelética, você encontra ela de diferentes tamanhos. Então, consequentemente, também as fibras vão ser de diferentes tamanhos, dependendo do tipo da musculatura. E ainda comparando um com o outro, a gente pode observar que na musculatura estriada cardíaca tem uma maior quantidade de mitocôndrias, né, do que na musculatura estriada esquelética. Isso porque... Não pode faltar energia, né? Que quando falta energia, dá cãibra no coração, o que acontece com você? Sente e chora. Você corre para o hospital, você está tendo um infarto. E aí a vascularização do coração é muito importante, né? Os vasos sanguíneos do coração tem que estar sempre desobstruído, mandando sangue, oxigênio para essas células, que tem um metabolismo muito grande, ficam contraindo aí o dia inteiro, vendo o jogo do Galo, então, aceleradamente. Nossa Senhora! E aí, se você tem uma interrupção dessa irrigação levando energia ou interrompendo o suprimento de oxigênio para essas células, elas entram em fadiga, morrem, e aí, morrendo célula muscular e uma reposição, como o nosso Ross fala, de 0,1%, você vai para o andar de cima, né? Justamente. Ainda complementando isso, hoje no Brasil existem muitos estudos sobre colocar células-tronco no coração para que haja uma proliferação dessas células cardíacas, né? Para facilitar todo o processo de quem sofreu um ataque cardíaco aí e perdeu uma parte do coração, né? Então, para rejuvenescer, para restabelecer todas as funções cardíacas. E aí, principalmente quem, por exemplo, teve doença de Chagas, né? Que houve uma hipertrofia dessas células aí. A doença de Chagas pode provocar a hipertrofia do coração. É o meu destaque. Bola para frente, professor Hélio, você quer falar alguma coisa? Não, eu só ia falar que aquela relação que você disse no início, hipertrofia, ela é muito danosa quando se observa a circulação, né? A circulação não acompanha a hipertrofia das células, né? Então, você tem uma circulação que é elaborada para a condição normal dos cardiomiócitos, e eles ficam hipertrofiados, você aumenta a demanda, mas a circulação não acompanha a demanda, né? Isso é um dos casos do infarto também. Ótima observação. Então, reforçando a ideia, galerinha, essa aí é os discos intercalares vistos na microscopia de transmissão, e aí mostrando os desmossomos e a zona de adesão para garantir a estabilidade entre as células e as junções comunicantes permitindo o trânsito de moléculas. No músculo cardíaco, a gente tem células especializadas para poder promover o estímulo do batimento cardíaco. São células musculares diferenciadas chamadas de fibras de Purkinje. Elas promovem uma contração espontânea, se acumulando aqui no nódulo sinoatrial e no nódulo ádrio ventricular, se espalhando pelo feixe de His.
Essas fibras de Purkinje histologicamente se posicionam sempre no subendocárdio e são caracterizadas por serem células com uma coloração mais discreta que as células musculares de contração, núcleo mais centralizado e um citoplasma de um formato, uma célula de um formato mais arredondado. Beleza? Beleza. Também gosto de mostrar aqui, ó, esse tal desses glândulos eletrondensos aqui, que é o tal do hormônio natriurético. Pode observar na nossa aula de urinário também, que a gente fala lá. Esse hormônio natriurético, produzido aqui pelas células musculares cardíacas, ele atua aumentando a taxa de eliminação e de sódio. Perfeito. Ó, a taxa de eliminação de sódio e água. Aí tem a nossa musiquinha lá, né, professor Hélio? Aonde o sódio vai? Não é a água que vai primeiro, não? Não, onde o sódio vai, a água vai atrás aí. Esqueceu? Aonde o sódio vai, a água vai atrás. Aí, galerinha, você diminuindo a água no seu volume sanguíneo, seu coração trabalha mais feliz porque diminui a pressão. Perfeito. Concorda? Perfeito. Essa imagem é muito bonita, tá lá no livro do Junqueira e é de um professor amigo que a gente gosta demais, que é o professor José Carlos Nogueira. Gente fina. Então, é um músculo sem estria. Se não tem estria, meus caros, é porque não tem sarcômero. Se não tem sarcômero, é porque não tem miofibrila. Mas significa que não tem actina e miosina? Aí que você se engana. Tem sim. Tem actina e miosina, só que a organização é diferente. Então, a principal característica é que são células sem estrias, por isso chamado de músculo liso. Tem um formato fusiforme, são células menores do que as outras parentes aí, os outros músculos. Possui um núcleo grande e central, fácil de ver aqui no corte transversal, e ao redor de cada uma das células musculares lisas, nós temos um acúmulo de lâmina basal, que é a matriz extracelular, sustentada por fibra reticular. Muito semelhante ao que a gente encontra de membrana basal lá nas células epiteliais. Perfeito. Beleza? Beleza. Num corte transversal e num corte longitudinal. A dica, como o professor Stênio já disse em outras aulas, observem isso, é sempre observar o formato do núcleo. O formato do núcleo dá para bem entender o formato da célula. Então, é uma célula de formato fusiforme. Num corte longitudinal, dá para ver esse formato fusiforme. No corte transversal, a gente observa a célula numa posição cilíndrica e com núcleo central. Beleza? Beleza. Aí nós vamos falar um pouquinho mais de detalhes aqui da microscopia eletrônica, mas eu vou usar um esquema para mostrar esses detalhes. Quais são os detalhes? Ao longo da membrana plasmática das células musculares lisas, nós temos grupos de proteínas de ancoragem chamados de corpo denso da membrana plasmática. São vários. Então, eu posso falar no plural, corpos. Cada um desses corpos densos estão associados, então, feixes de actina e miosina, que não formam sarcômeros, mas se associam. Dentro do citoplasma, nós temos o equivalente citoplasmático chamado de corpo denso citoplasmático. A hora que esses filamentos são estimulados e deslizam uns sobre os outros, eu promovo, então, uma contorção dessa célula, levando, então, a uma contração do tecido. Então, enquanto lá no músculo estriado a gente poderia ter um efeito de sanfona, aqui a gente tem um efeito de torção. Nossa. Outra coisa diferente é a entrada de cálcio nessa célula. Professor Hélio, como é que é a entrada de cálcio nessa célula? A entrada de cálcio se dá através dessas projeções no sarcolema, professor Ralph. Que se chamam? Cavéolas. E aí, então, o cálcio vem na maioria do meio extracelular, concorda? Perfeito. E isso leva a um processo de demora no estímulo à contração, né? Demora muito. Então, as características aqui intracelulares, né? Os detalhes celulares é a presença dos corpos densos e a formação das calvéolas para a entrada do cálcio. Fechado? Perfeito. Entre essas células também formamos muitas junções comunicantes que vão ajudar no espalhamento desse cálcio. Legal. Agora sobre o processo de contração no músculo liso. Professor Stênio, fala para nós aí esse fluxogramazinho aqui.
Bom, primeiramente a gente tem que fazer com que a musculatura seja impulsionada, né? Por Ser um estimulado, impulso. né? Isso, um estímulo nervoso aí. E aí, o que vai acontecer? O cálcio vai se ligar àquela proteína lá, chamada de calmodulina, então lá naquelas cavéolas lá, e aí o que acontece? Esse complexo calmodulina e cálcio vai ativar o que a gente chama de sinase de cadeia leve da miosina. Então, ativando isso aí, essa sinase faz com que haja a fosforilação da miosina. Então, a miosina ficando fosforilada, o que vai acontecer? Vai expor o sítio de ligação com a actina, causando, então, o processo de contração, que o professor Ralph diz como torção. Né? Eu gosto muito Comparando de aqui uma não contraída com uma contraída. Isso, eu gosto muito de assemelhar isso aí a você pegar uma folha de papel e amassar ela. A gente consegue perceber que ela foi toda amassada aí, né? Nessa contração. E aí, nesse Lembrando caso. também. Pode falar. Não, lembrando que é importante que nem todas as células musculares lisas elas têm uma ligação com o sistema nervoso, né? Então, isso também ajuda, facilita não, isso faz com que a contração também seja lenta, porque tem que passar de um estímulo para outra, né? De uma célula que recebeu o estímulo para outra célula que vai receber o estímulo a partir dessa célula, e não de uma célula nervosa. Na musculatura estriada, a gente tinha que todas as células tinham fibras nervosas, né? E aí há um deslizamento aí, também é o mesmo estilo de deslizamento dos miofilamentos, só que os miofilamentos aqui eles são um pouco mais simples, uma estrutura mais delicada, e a força dessa contração é mais fraca, é menor. Então, olha, eu tenho uma célula relaxada e uma célula contraída. Na célula relaxada, os corpos densos estão distanciados e os filamentos estão não associados. Na medida em que há a entrada do cálcio, promovendo toda aquela estimulação que o professor Stênio já falou, há o deslizamento entre os filamentos, então há um encurtamento da distância dos corpos densos, como eles estão espalhados aleatoriamente pela célula, dá esse aspecto, então, de contorção. Perfeito. Como o professor Stênio já disse, essas células às vezes são multinervadas ou às vezes elas só têm uma inervação para vários grupos e aí precisam então das junções comunicantes espalhando esse estímulo ao longo das células, tornando então o processo de contração do músculo liso muito mais lento. Beleza, galerinha? Beleza. Mais algum comentário aí? Alguma diquinha? O comentário que eu queria fazer é o estímulo também pode ser hormonal, não pode, professor Ralf? Pode. Você quer contar algum aí para nós? Eu queria contar da oxitocina, né? Fale aí. A oxitocina ela é um hormônio importante que é produzido aonde mesmo, professor Stênio? Pessoal, você é gente boa demais, Stênio, gente boa demais. Ô, Hélio, eu posso falar que ela é liberada em maior quantidade durante o ato sexual? Pode. E momentos antes do parto também, né? Ela também é liberada em grande quantidade. Ela ajuda no parto também, a oxitocina. Então, a oxitocina, nesse caso do parto, as células musculares lisas do útero, né? Elas respondem bem a esse hormônio. A oxitocina é um hormônio importante do parto. E outra coisa, professor Ralf, é que é sobre a regeneração desse músculo, né? Quando a gente compara as regenerações, esse músculo é o que mais regenera e ele tem mais, que a gente fala, hiperplasia, né? Em relação aos outros, né? Hiperplasia, então, seria o aumento de células por proliferação. Perfeito. O útero é um exemplo disso também, né? Miométrio. Beleza. Ótimo. E diferente, ele tem hiperplasia, igual você explicou, e a gente não estuda hipertrofia de músculo liso, né? É engraçado, né? É mesmo. Então é isso, amigos. Você vai passar o gráfico? Tem um gráfico de comparação aí? Tem um gráfico de comparação, sim. Na verdade, eu vou deixar esse gráfico aí para a galera dar uma olhada.
Se vocês quiserem comentar. Tô feliz. Também tô. A aula de hoje foi um barato, meus amigos. Muito satisfeito de ter encontrado com vocês mais uma vez. Deixo meu grande abraço e peço aí que cada um também manifeste aí o encerramento da aula aí. Um abraço, amigos. Um abraço. Um abraço. Curtam lá. Dá o like, hein, galera. Ativa o sininho, hein? Tchau. Vamos todos virar estoloucos. Estourou.